mas vai dar em A uma gente hora. é falante. Vai. Vou bater aqui, tá, Bruno? Bem-vindo ao primeiro e único podcast de gineco para gineco. Hoje, com a presença de duas brilhantes mastologistas que têm em comum a formação na residência médica no mesmo hospital, Hospital Moncorvo Filho, e por esse motivo foram escolhidas para estar aqui, mas que tiveram caminhos um pouco distintos na pós-graduação em mastologia, né? A doutora Vanessa Pinhataro, não ia errar esse nome, né, Vanessa? Todo mundo te chama errado, A gente treinou um pouquinho A antes. gente treina, chefe, Chefe não, staff. quase chefe, staff do serviço de mastologia do Hospital Antônio Pedro, né? Da UF. Da UF, e a doutora Caroline Rigolon, né? Que hoje é professora da UF, né, de ginecologia, mas atua muito também na parte de mastologia e que tiveram a mesma formação na residência médica. Então, eu queria abrir aqui para vocês começarem a sentir à vontade. Você pode Começar um com a pouquinho, palavra, falar de história. E a gente tem uma mini pauta que vai abordar assuntos de interesse exatamente para aqueles que estão se formando, né? A gente está no momento já do R4. Então, saber como é que é esse caminho. Aqueles que Que têm interesse gosta na de mastologia, como é que é esse caminho? Como vocês trilharam esse caminho, né? Veio a paixão pela especialidade e as dicas de como fazer, né? Eu vou para fora, eu fico no Rio, mas eu quero morar no Rio, eu estou desapegado, eu posso ir para fora, eu quero fazer em determinado hospital. Então é isso que a gente vai abordar aqui, para dar o recado, porque o protagonista do nosso podcast é o ginecologista, é o residente, é o interno, é que ele está querendo entrar para essa especialidade. Então fica com a palavra aqui, Vanessa, depois Caroline. Vamos lá. Então tá. A gente começou a paixão então pela mastologia no mesmo lugar, né? Foi no Moncorvo, onde a gente tinha mastologia. E dali a gente aprendeu muito, com certeza, principalmente a parte benigna da mastologia a gente aprendeu no Moncorvo Filho. E de lá, cada uma fez a sua escolha para onde ir. A gente precisa de um pré-requisito para mastologia, né? Ou ginecologia obstetrícia ou cirurgia geral. Nós duas escolhemos começar pela ginecologia obstetrícia. Eu até já gostava um pouco de mastologia antes, então eu até escolhi se eu queria cirurgia geral, se eu queria ginecologia obstetrícia. E na hora de escolher a subespecialidade, né, a mastologia, eu preferi ir para São Paulo. E eu preferi ir para São Paulo porque eu gostava, me interessava pela oncoplastia, né, que é a reconstrução, enfim. E aí eu escolhi o Hospital de Câncer de Barretos e fiz a prova em São Paulo. Hoje um hospital que está muito voltado, up-to-date aí na reconstrução. É um dos melhores. É um dos poucos no Brasil que tem formação durante a residência em oncoplastia, né, em reconstrução. Não é o cirurgião plástico lá, a gente não chama nunca assim cirurgião plástico, ele até é de outro serviço. Lá é o próprio mastologista mesmo que faz essa parte. Legal. Aí foi por isso que eu fui então pra lá. Aí depois eu voltei. Tá me dizendo que você, quando entrou lá para o Moncorvo, você já tinha a ideia da mastologia na tua... Eu tinha visto um pouco na faculdade. Visto um pouquinho, tinha achado interessante, porque eu via pela parte oncológica mesmo, pelo câncer em si, por tratar câncer. E eu gostava. Mas não tinha certeza, não. Então quando eu preferi pela ginecologia porque eu sabia que eu preferia essa área. Mas você já tinha essa ideia área do pré-requisito da cirurgia? Quer dizer, só vai fazer a mastologia quem é ginecologista, ou graduado, ou pós-graduado em ginecologia, especialista, ou cirurgião geral. Não é isso? E na minha época, não sei se na sua já era assim, a vantagem de fazer cirurgia geral é que cirurgia geral eram só 2 anos. Mas então, hoje tem ainda esses só 2 anos. Abriu de novo, 2 ou 3 abriu de anos. Novo? Tem 2 anos, então eu tenho uma amiga que fez 2 anos e agora está fazendo a mastologia. Que essa seria a vantagem, né? De você fazer só 2 anos. Mas me incomodava o fato de não ver mastologia no início, né? No pré-requisito eu não ver nada. E eu não sabia nem quando eu fiz a ginecologia, eu não sabia para que hospital eu ia, né? Eu vou usar essa tua introdução como um gancho para a segunda pergunta, né?
que é a mama tá na mulher, né? E você não entender um pouco de mulher fica complicado. Mas a gente vai deixar isso para depois. Eu queria que você abrisse e falasse da mesma forma. Então, Caroline, por favor. Então, eu, na verdade, fui para gineco sem ter ideia de que subespecialidade eu seguiria. E eu acho que ajuda muito quando você tem no seu serviço uma variedade de subespecialidades, você tem um pouco de contato, vê um pouquinho ali da vivência, como é que é a rotina, tem contato com os staffs, para você poder definir, né? Para você poder seguir ali um caminho. Se você quer mais uma parte endócrina, um urogineco, uma parte mais cirúrgica, uma parte mais obstétrica, enfim, medicina fetal, tem vários, né? Um leque muito grande de opções. E você ter contato com a mastologista, assim, se eu não tivesse tido, eu não sei se seria um caminho que eu teria seguido. Talvez não. E a gente tinha muito esse contato, e era um contato muito próximo, né, no ambulatório. A gente tinha bastante cirurgia, né? E para mim, assim, foi uma experiência que logo ao longo, né, do R1 eu já comecei rodando. No R2, às vezes tinha uma outra que não queria rodar, eu rodava um pouquinho mais. E no R3, que é quando você pode, de fato, às vezes selecionar que cirurgias você quer mais participar, etc. Eu ficava cada vez mais na mama. Aí eu falava, nossa, mas realmente uma subespecialidade interessante. A gente vai conversar disso, né, um pouquinho mais pra frente, mas assim, a carreira, né, do mastologista é um caminho interessante. Então eu pensava, poxa, é uma coisa que eu gosto, tem um lado oncológico que talvez eu não esperasse seguir de início, mas é uma coisa que para mim é interessante. E, na verdade, até eu tive uma certa dúvida logo que eu terminei a ginecologia. Eu pensei, será que eu vou de cara fazer a prova ou não? Tem sempre aquela dúvida, né? Será que eu não trabalho um pouquinho? A prova para R4. Para o R4. Uhum. Eu tive esse impasse. Faço ou não faço? Tento logo ou não? Eu tava estudando. Eu acho que você perde o time, né? Então, mas eu tava estudando. Eu tava estudando para a prova que eu fiz da UF e eu tava estudando para a prova do INCA. E é uma prova, né, que você tem tanto o conteúdo da ginecologia e obstetrícia e metade da prova é em cirurgia geral. É verdade. Então, eu fiquei estudando muito para cirurgia geral, porque era o que, digamos assim, eu não tinha que estudar, exatamente. Pensei, quer saber, eu vou fazer. Vai que eu passo. Não era uma prova assim, a gente não tem tantos lugares, não tem tantas vagas assim para R4 em mastologia no Rio de Janeiro, eu não tinha intenção de sair. E eu acabei fazendo. E aí eu passei, eu falei, bem, agora eu acho que eu vou ter que fazer. E para esses concursos que vocês prestaram, né? Não deixa de ser um concurso, é uma prova, é um concurso, você disputa. Tanto para Barretos como para o INCA, vocês precisaram, você falou que estudou, estava se estudando, precisa fazer algum curso? É necessário fazer um curso? Vocês fizeram o medcurso? Existe o medcurso para mastologia? Eu fiz o medcurso para gineco. Antes. Então, eu usei o material que eu tinha do curso para gineco para estudar para mastologia. Aí você usou o mesmo. Vocês não pagaram aquele Não, eu não paguei. O medcurso próprio para... Porque existe, né? O do TEGO. Tem. O de ginecologia, para R4 mesmo. Eu peguei muita prova antiga mesmo. Porque, na realidade, então, foi um estudo privado, mais direcionado. Particular, que você mesmo fez. Apesar de você ter cirurgia geral, o que cai de cirurgia geral não é tão específico assim, sabe? Entendi. Até que é mais específico da gineco do que da geral, eu acho até. O residente, ele consegue a prova ela é confeccionada, né, o assunto, pelo serviço, né? Depende muito do serviço. Então, a cara do serviço vai ser a cara da prova. Então, não é isso? Não, porque o que eu fiz é o SUS São Paulo, né? Então, o SUS São Paulo não é feito pela instituição, né? São várias instituições, você faz como um leilão. É como aqui o... Mas não é a mesma prova que todo mundo faz. É uma outra prova, né? Mas funciona como o mesmo sistema de leilão. É o mesmo sistema. Aquele mesmo banco de questões. O mesmo banco. Qualquer um consegue esse acesso para estudar provas antigas. De provas antigas, exatamente. Segue o mesmo caminho, o mesmo modelo. Mas não o modelo da instituição em si, não. Eu lembro que a prova da UF, na época, para mastologia, era discursiva e era de mastologia. Não era cirurgia geral e gineco. Hoje não é mais, mas a UERJ, assim. ela segue, por exemplo, quando você vai fazer a residência em si, você vai estudar as provas antigas, ela segue muito um padrão da UERJ, do serviço. Eu lembro que caía muito lupus, muito... um perfil. Pra GO, né? Pra GO, quando você... Né, é verdade. Era sempre... Você estudava a prova do UERJ, você sabia que você estava estudando uma prova para o UERJ, né? Então, vocês estão me dizendo que para ter o sucesso na prova, além de serem inteligentes, né? Vocês podem fazer o estudo sozinho. Não há essa necessidade de fazer um médico. É legal você ter um material direcionado
Para mim fez muita diferença eu ter esse material para eu estudar a cirurgia geral, por exemplo. Eu tinha meus resumos de 3 anos atrás. Então eu sabia, né, classificações, enfim, aquelas coisas bem específicas que realmente na prova do INCA caíam. Claro que varia de ano para ano. Tem ano que a prova de gineco é mais pesada, tem ano que a prova de geral é mais pesada. O negócio é que são poucas vagas no Rio. São 4 vagas no INCA, são 2 vagas no Mário Cruyff, eu acho que são 2 no Fundão, 2 na Lagoa. Uma nos servidores. É picadinho, então assim, E você conseguiu o que você queria. Você queria o INCA. Você já tinha essa ideia. E você conseguiu o que você queria também. Ai, graças a Deus. Né? Não, lá foi ela para Barretos. Morar em Barretos. Só tem uma explicação. Morar em Barretos não é fácil mesmo. Vem da origem. E aí eu tô falando do meu hospital. Vocês só conseguem porque vocês estavam muito empenhados. E era muito forte o desejo. Eu vi isso acontecer nos últimos anos com o Jaci, comandando o ambulatório de mama, o serviço de mama do hospital. A quantidade de pessoas interessadas em fazer mastologia, que não era muito comum na minha época. Né? Numa época em que o jovem, terminando a residência, ele está muito impregnado pela obstetrícia. É verdade. Né? Ele já quer entrar no mercado, dar plantão. E sair sempre uma ou duas. A gente tem a Mayra aí. Mas eu acho que o staff... Você tem outras médicas agora já se preparando para... Provavelmente... Quando é que ocorre essas provas, normalmente? No mesmo período da residência janeiro. comum? Junto do ano, no mesmo calendário. Ela obedece a mesma coisa, então... Às vezes dia 1º de março começa as residências e até 30 de abril. Se não se inscrever, vem outra e as vagas vão se abrindo. É assim, do mesmo jeito. No finalzinho do ano, início do ano seguinte, né? Mas eu acho que, o que você estava falando, acho que o staff faz muita diferença, né? O professor que você tem na residência faz muita diferença também para você brilhar os olhinhos, às vezes, né? Para você entender, né? Aquela eu gostei muito de conhecer. ginecologia lá atrás, quando eu fiz o medcurso, que eu tive o professor Vinícius. Não sei se vocês pegaram ele, mas no medcurso, o professor Vinícius é brilhante. São muita gente que eu nem queria gineco olhar e falar assim, eu vou fazer gineco. Então, acho que algumas coisas, os staffs, os professores, quando eles, né, inspiram e fazem você gostar de fazer aquilo ali, de querer fazer aquilo, buscar aquilo ali. Quando você tem professor que não tá querendo, tá ali tocando o serviço, não tá te explicando, você acaba meio que perdendo um pouco do interesse. E lembrar que são 2 anos, né? Várias subespecialidades dentro da gineco, 1 ano só. Eu tive amigas que gostavam muito de mama, mas falaram, poxa, 2 anos. E aí você abandona a barriga também, né? Você abandona a pelve, né? Na verdade. Então, você vai para um outro mundo. Às vezes é difícil. Você entra num outro mundo. Quando você começa a lidar... Eu acho que é a mais diferente mesmo das Mas era um desejo de vocês abandonar esse outro mundo? Não quero. Isso é uma pauta, faz parte da nossa pauta. Eu tenho uma amiga que falou, não quero trabalhar com obstetrícia, eu quero só fazer, entendeu? Era a ideia dela. Eu acho que eu era diferente nesse sentido. Eu gostava da obstetrícia e a gineco eu já não sabia tanto o que eu queria, não gostava tanto de reprodução, assim, não gostava tanto de endócrino. Endócrino depois tive que aprender a gostar, porque faz parte para mim também, né? Mas eu gostava mais da obstetrícia. Isso foi mais difícil de largar. Assim, eu acho que quando você está aos poucos, você tem que ir largando algumas coisas. Você vai largando, não tem jeito. Porque as coisas vão se atualizando e você não tem como acompanhar para todos os lados. Não dá. Eu lembro que nos primeiros 3 meses, eu entrei na residência, veio a pandemia. E... tudo fechou, enfim, mas a residência, né, o INCA continuou. Você está falando agora da residência do R4, no meu R4, né? meu R4 de mastologia, isso. E aí, eu lembro direitinho que, assim, depois de uns 3, 4 meses de residência, eu ficava assim, gente, eu não passo um espéculo há 4, 5 meses. E foi quando eu até liguei pro Zé, eu falei, Zé, eu quero atender gineco. Eu preciso, eu vou esquecer, né? Assim, era uma demanda minha. Eu acabava continuando trabalhando como obstetrícia, né? Que eu continuava dando plantão. Mas a parte de ginecologia e como você atende, né? Dentro da mastologia, lá no R4, você atende as mulheres e elas têm, às vezes, muitas demandas ginecológicas, mas você não tem mesa ginecológica. Você não tem um espéculo. E não tem nem espaço para o serviço para você abraçar outras demandas. Nem tempo, né? Porque nem tempo. É uma máquina, exatamente. Né? Eu não tinha nem oferta. Barretos não tinha essa opção. Não tinha plantão de obstetrícia, não tinha como atender em gineco, não tinha.
E a consulta da mastologia, você quando começa, assim, a paciente vem, senta, tira a blusa, senta, aí você fica... É só metade, né, do exame físico que a gente está acostumado. E aí, no início, para mim, foi bem esquisito. Hoje em dia, assim, é uma coisa que eu me sinto muito à vontade de fazer. É uma coisa que, né, você vai, de fato, quando eu estou na UF com os alunos, ensinando o exame físico da mama é uma coisa que, assim, para mim, tá tão comum, né? Já, sei lá, examinei tantas, já vi tantas por nesses 2 anos de especialização, que é uma coisa que realmente eu gosto muito. Mas, no início, era muito estranho fazer só o exame físico das mamas. Era uma coisa meio... estranho. Para mim, o estranho foi chegar num serviço que não tinha gineco, assim, que era totalmente afastado, assim. Totalmente... Está oncológico... Não, e era segmentado. A oncogineco era ali na frente, a mastologia era aqui, eu não tinha, assim, os residentes da gineco junto, não tinha isso. Então vamos... É exatamente aquele ponto onde a gente parou, né? Essa questão dos 2 especialistas que se formam, cirurgião geral e ginecologistas, e optam pela mastologia. Existe a diferença dos 2? Né? Sem querer polemizar a questão ou criar um conflito de interesse, mas me parece que um cirurgião geral mastologista, ele tem um ponto de vista frente àquela mulher muito diferente do ginecologista. Né? Embora ele faça o curso, aprenda endocrinologia para entender a mama como um órgão Mas glandular. É que eu acho que a gente lidou com mulher durante 3 anos, né? Na residência. Muito diferente, em todos os né? sentidos, né? A mama ainda é um órgão muito representativo para a mulher. E o ginecologista, em 3 anos, acaba entendendo de mulher. Não é nem só a parte fisiológica, né? Em todos os sentidos, Exatamente. a gente fica 3 anos. Então, como é que vocês tiveram colegas na residência que eram cirurgiões gerais? Vocês já vivem no mercado de trabalho, na disputa no mercado com os cirurgiões gerais. Como é que é isso? O que vocês têm a dizer em relação a isso? Você teve a opção, me surpreendeu até, porque você falou, eu decidi para gineco não fazer a cirurgia, porque esse era um caminho para ir para mastologia. Como é que vocês veem isso, essa questão do cirurgião geral e do ginecologista? O ginecologista vê tudo isso que a gente falou, né? A parte fisiológica, endócrina, enfim, tudo da mulher para entender o ciclo, as fases que ela tem mais dor ou não. Eu acho que tem vantagem, geral? Sim. Eu acho que tem vantagem. Tem uma bagagem, e eu acho que tem as vantagens do cirurgião geral também. Acho que os 2 têm as vantagens, assim. Não do sentido da mulher em cima, do cirurgião geral, do ato cirúrgico. Como o meu tinha a oncoplastia também, eu via mais que o cirurgião geral tinha uma técnica cirúrgica um pouco... Ele tinha mais facilidade. Isso. Ele entrava com mais facilidade cirúrgica do que os ginecos. Sim. Até porque ele já tinha operado várias partes. A gente ficava vaginal, às vezes mama, enfim. Às vezes tem um R4, você não consegue operar a mama. Um pouco mais experiente, né? Cirurgicamente. Eu acho que eles ganham essa vantagem. Muito, muito cruz na parte clínica. Sim, bastante. Até no exame clínico da mama. Não saber, de chamar e falar assim, vem comigo atender essa paciente, porque eu nunca examinei. Então, ou o staff, ou até o outro residente, um R igual, né? E dizer pra ele, vem e me ajuda, porque eu nunca examinei. Me fala os passos, eu já li, mas eu queria ver alguém fazendo, Você conhece alguma pessoa que fez a cirurgia geral e foi pra mastologia? E qual foi a decisão? Por que ela decidiu, dentro da cirurgia geral, se caminhar pra mastologia? E não ter pensado antes em ter feito uma GO, entendeu? Um gineco. Por que ela escolheu? Porque escolheu geral, porque queria alguma coisa cirúrgica. Mas não sabia o quê. E aí, no final das contas, é uma especialidade que você não tenha tanto tempo cirúrgico. Apesar de que o nosso tempo cirúrgico até é longo com a oncoplastia, né? Mas, em geral, a mastologia não tem um tempo cirúrgico tão grande. Você acha que tem algum fato interessante na mastologia, do ponto de vista de mercado, que trouxe esse cirurgião geral, vou fazer mama? Eu já escutei Isso de é qualidade de vida. Qualidade de vida. Geralmente vascular ou mastologia. Eu vejo muito essa decisão entre vascular e mastologia. Isso é uma pílula, né? Para quem quer ser cirurgião geral, né? É aquele que vai pensar, poxa... Uma especialização que ganha em qualidade. Qualidade, eu não sei o que é isso. Você não sabe. Não sei. Com certeza você não sabe o que é qualidade de vida. Não, é assim, vocês falam o tempo inteiro. Eu ouvi ela falar, e elas estão silenciosas.
lascando e gostam. Mas no começo a gente tem que Então, se essa é uma certa ilusão. Tá, tudo bem, tem a qualidade de vida, porque você pode ter todos os argumentos do mundo, mas continua sendo. Se você se dedica tanto a isso, não é tanto qualidade de vida. Você vai ter os perrengues. Eu acho que é mais pelo tempo cirúrgico mesmo, mas eu vi mais, eu lembro bem fazendo uma das provas e ter uma menina que fez cirurgia geral atrás de mim. E eu pensava assim, nossa, mas por que? Você nem viu na residência, por que a mastologia te encantou, né? De onde, E ela né? dizer que era pelo tempo cirúrgico mesmo, que ela queria ter uma previsão, uma previsibilidade dentro da vida dela e que ela queria ter filhos, que ela queria ter família e que as outras especialidades cirúrgicas demandariam mais. Sobreaviso, complicação. Complicações, é verdade. Tem bem menos complicação também. Você pode entrar na geral querendo fazer, sei lá, cirurgia, barriga, apendicectomia, vascular, torácica. Mas aí na residência você brilha os olhos, mas aí depois na vida real, né? Você sabe por quê, né? Por quê? Financeiramente talvez também. Não, falando sobre o cirúrgico. Olha aqui. Por que vocês acham que tempo, vocês falam em tempo curto, tirando as oncoplásticas aí. Mastologia básica tem... Por que superfície? Você superfície. Sabe, meu professor lá da doutoria falava assim, cirurgia de superfície. Superfície. Por isso que eu abri a porta lá tem no centro cirúrgico e falava o quê? Tá precisando de cirurgião aí? Você lembra disso? Lembro. Há anos eu entro na sala do Jaci e falo... o Jaci dizia, tá sim, pode entrar. Porque a gente fica brincando. Você pega o cirurgião da pelve, né? É superfície. Lógico, tem todo um monte de problemas que vocês enfrentam. Mas é uma brincadeira, né? Mas realmente, o tempo é um tempo mais controlável. Você sabe a hora que vai começar e acabar. Tirando, obviamente, essas outras questões. Mas tirando a cirurgia, aparecem. o consultório, como que funciona? É também uma... eu acho que o início pro... Né, eu tive uma colega também, igual, que fez cirurgia geral. Ela falava, olha, realmente o início para vocês, ginecologistas, tem um caminho mais fácil. Porque a transição pode acontecer. Ela não tem transição. Ela não quer operar a barriga mais, ela não quer operar a cirurgia geral. Ela não tem ela vai sentar lá e vai falar, eu quero fazer mama. E a paciente não vai procurar ela por, enfim. Tudo bem, vai estar lá escrito mastologista, pode procurar por dor na mama, etc. Ou de boca a boca. Ou de boca a boca. Mas é diferente dessa transição que dentro o ginecologista tem essa vantagem. É mais fácil. Para iniciar ali o mercado. Tem colegas ginecologistas para te encaminhar também, né? Conhece, é verdade. Conhece um monte de ginecologista. Acham que o cliente ou a paciente, ela entende isso? Acho que não. Não, também acho que não. Absolutamente Ela não. procura mastologista. A maioria nem sabe que você tem pré-requisito. Às vezes vê alguma coisa feia, assim, tipo, o FRJ, fez residência FRJ. Você é ginecologista também? Sempre assim. Elas não têm essa noção. O cliente, ele entende como uma especialidade única, né? Que a gente fez emancipada. A gente vê isso na ginecologia. Eu tenho clientes que falam, eu vou no meu mastologista. Mas, peraí, eu sou mastologista. Eu não sou mastologista, mas quando a gente se formava residente, a gente era entendido como mastologista. Lá atrás. Tinha. Hoje é uma cara da especialidade. Hoje ela tem uma cara de especialidade. Era uma residência subespecialidade, recente, não é mais. A residência médica não é recente. Ela pode se... Tem uns 10 eu não acho que ela vai se anos, desagarrar totalmente. Eu também acho que não. Eu não acredito que Você acredita nisso? Acredito. Então, dê porque sua na opinião. UF a gente tem o serviço separado também. Então, assim, eu vejo agora os residentes da J estão voltando a rodar com a gente. Passam 3 meses dos 3 anos de residência rodando na mastologia. Mas é muito pela demanda, Que né? a gente- É muito pela necessidade e a quantidade e a prevalência da doença maligna da mama. Eu Porque acredito. se não fosse... Porque vai ficar com o ginecologista, patologia benigna. Você aprendeu isso aqui, sabe indicar o câncer. E aí você tem um especialista só em mastologia. Mas eu acho muito importante o gineco rodar na masto mais tempo, assim. É ele que vai encaminhar. Então, eu acho muito importante. Mas você acha que um dia vai acabar... Eu acho que é possível. Ou vai surgir a mastologia como uma residência médica? Única? Isolada, Única? É Não, isso? É isso que a gente não. tá falando. Não. Única não.
É isso que eu quis Você dizer. precisa de uma base cirúrgica, você precisa de uma base clínica, enfim. Não dá. Não dá Sozinha pra direto separar. não dá. Eu acho que também não. Eu acho difícil. E a parte de radiologia, né? Porque ela é muito dependente da radiologia, dos exames radiológicos, seja ressonância, seja ultrassom, seja mamógrafo, não importa. É uma necessidade de vocês se aprimorarem também, né? E você vê muito radiologista com tendência à mastologia, né? Existe também isso, né? Sim. Aquele que gosta da imagem da mama. E tem que ser, na verdade. E tem que ser. Tem que ser. Aí você vê a qualidade Quase que dos exclusivo. exames. A qualidade dos diferente. exames é muito diferente. A mama parece muito fácil. Não tem grande anatomia, não tem nada para você teoricamente, para você se basear, para você se confundir, mas você se confunde muito nas imagens que você vê. Você não está adaptado com ultrassom de mama, você acha coisa que não existe e você não vê pequenas coisas que existem. Imagens não nodulares, enfim, coisas mais difíceis, assim. Se você não está acostumado com aquilo, na ultrassom você se perde. Na mamografia não é de qualidade, mas o principal é ultrassom e ressonância. Ressonância também, a ressonância ela é muito específica, mas você tem muito falso positivo também, né? Então, assim, se não é alguém que está acostumado com aquilo, que bate naquela tecla todo dia, são exames que atrapalham muito o mastologista também. E o ginecologista também, que E vai o receber esses ginecologista, A minha exames. colega de plantão, ela tá entrando pra rádio. Ela fez GO. E aí ela agora tá fazendo radiologia. E ela vai fazer radiologia mamária. Tem fellow. Eu Tem falei, curso. gente, Você pode que- trabalhar com radiologia mamária. Eu trabalhava, né? Eu tinha um vínculo no Antônio Pedro também de radiologia mamária. Eu fiz as mamografias lá Você na minha tinha duas residência. Mas não situações lá, precisa né? Eu tinha ter título. feito a residência Eu de tinha GO. título. Você tinha que fazer Eu uma tinha prova título pra de titulação mamografia. Isso era da Fibrasgo? Não, ainda existe. Ainda existe? É tema? área de atuação em mamografia, que chama. Ah, tá. É mamografia, mas na prova inclui ultrassom Sim, também. Aham. Caramba. Mas você precisa ter feito ou ginecologia, ou mastologia, ou radiologia. né? Eu tive uma boa formação em mastologia, né, básica, com algum conhecimento da radiologia, mas não me sinto muito à vontade, e até por não ser uma prática comum, de olhar com os olhos que vocês Olha. conseguem ver. Então, eu acredito que dentro do curso de pós que vocês fizeram, o R4, em mastologia, tenha uma disciplina ou alguma coisa muito ligada à imagem. Vocês treinam muito a imagem da mama, seja no ultrassom. A gente... Participam junto com os radiologistas para poder pegar uma radiografia e ponderar e dizer isso não está bom, vamos repetir, não é isso que eu quero. Né? Tem um pré-requisito Não é aquele pelo MEC, só né? leitor de laudo. Né? Você tira do envelope, já lê se tem o BIRAD dela, já e olha. Não, tá tudo bom. Não, não é assim? O ideal é que você veja a Você imagem tem e que depois o do laudo. laudo, Nem pra não te... Sim. Não, mas o que eu estou falando é a realidade do ginecologista, aquele cara do consultório, que vai te mandar paciente. Né? Ele pediu o exame de mama, ele está preocupado, ele sabe fazer um bom exame de mama, mas ele não detém de grandes conhecimentos de imagem. Né? Ele vai encaminhar para você. E aí que você estiver colhendo preventivo, que ele deixe de te encaminhar. Não é? Lógico. É verdade. Então, essa é uma outra questão. Qual é o momento em que vocês, como ginecologistas, agora mastologistas, deixam de fazer a ginecologia? Vai ter um time aí para acontecer. E como que vocês fazem isso, né? Lida com Pensam isso. em fazer. Eu acho que essa questão da radiologia, por exemplo, a lesão impalpável, né, pro ginecologista que está acompanhando aquela paciente com mamografias, né, periódicas, mesmo de rastreio, se tiver ali uma lesão impalpável, uma lesão ali muito pequena, e ele não tiver um radiologista de fato especialista naquilo, às vezes vai deixar passar. Vai passar. E aí eu acho que talvez o que fica, né, para quem vai fazer gineco e não vai fazer mastologia, primeiro, atenção a olhar as imagens, se tiver alguma coisa esquisita, né? Se você vê que a qualidade da imagem não tá boa, etc., pede para repetir, manda para algum setor que é um pouco mais especializado, mesmo que seja pelo convênio, mas que você já tenha alguma referência. Isso faz muita diferença. Né? Hoje Guia a gente muito. Na prática de vocês duas, tem uma diferença de geração, mas eu acho que isso é uma coisa... Vocês hoje determinam
o local onde as suas clientes vão fazer? Dependendo, sim. Sempre. Sempre que puder, né? Sempre que puder, lógico. Você vai... E às vezes pede para repetir com a pessoa X. Faz muita Existe diferença. diferença até no próprio serviço onde ela está fazendo. A mamografia em geral, não, porque a mamografia você pode ver, você pode até recategorizar se você quiser, né? Mas o ultrassom é muito operador dependente. Então, ultrassom e ressonância... não é sempre, porque nem sempre a paciente tem esse recurso, consegue, enfim. Mas sempre que possível, pelo menos quando ela for repetir aquele exame, você já direciona para alguém de confiança, né? Que você sabe que isso é uma prática comum. Como também deve ser da pelve, né? Mesmo que você pegue um exame, se desconfia ou tem a presunção Faz de uma muita patologia. diferença. Até o filme, você pode, né? Enfim, olhando, reavaliando as imagens, até recategorizar. Mas algumas coisas, eles vão olhar naquela televisão enorme, vão ampliar, vão contrastar. Assim, a tecnologia para isso hoje, de tomossíntese, está muito avançada. Então, assim, realmente faz muita diferença. E, assim, te deixa muito tranquilo de... ver uma lesão que estava sendo acompanhada e que está estável e que você está liberando a paciente. A segurança ser com ou alguém, de não biopsiar, te dá muita segurança. Então, como a gente está falando para pessoas que estão começando, né, recategorizar. Explica isso um pouquinho. Eu digo mudar o BIRAD, Sim, né? Você então, vê explica isso. Um laudo... Eu jamais faria isso. Eu não tenho essa competência. Mas um mastologista de formação foi lá, fez o seu R4... 2 anos, seja em São Paulo, em Barretos, seja no INCA, tem a competência e a capacidade. Não que ele vá mudar alguma coisa, mas ele pede ele tem que desconfiar, tem que desconfiar. Ele olha e fala, isso aqui tá um pouco estranho. Aí, às vezes, por causa do exame físico dele também, às vezes ele olha e fala, poxa, mas eu palpei alguma coisa aqui, aí examina a paciente de novo. É isso, assim, da mesma forma que dentro da radiologia, às vezes a gente tem, né, um second look, que, olhou alguma coisa na ressonância, volta e examina. Agora vamos olhar de novo no ultrassom, que inicialmente o ultrassom era normal, mas agora se viu alguma coisa, isso pode acontecer, né? Então, às vezes, a paciente fica meio desesperada quando tem essa mudança, seja para recategorizar para cima ou para baixo, mas por conta dessas, digamos assim, olhadas gerais e comparativamente aos exames mesmo, né? O ideal é não recategorizar nada, né? O laudo de uma pessoa, foi um outro profissional que fez. Às vezes você sente simplesmente a segurança de olhar, você está acompanhando um paciente que está na sua mão, que você vai rever. Aquele você pode escrever no prontuário, dizer não concordo, para mim aquela lesão era 2 e não 3 ou 4, enfim. Agora, uma opção, até para quem não fez mastologia, quem não tem essa segurança, é fazer uma cartinha mesmo e mandar para o laboratório, para pedir uma revisão de laudos e explicando o motivo. Isso ela pode levar no laboratório mesmo e a pessoa vai mudar aquilo ou não. Isso é uma outra opção para não repetir o exame, né? Ainda, antes da gente acabar com a questão da imagem, eu sempre vejo a ultrassonografia como a cereja do bolo do método radiológico, eu não sei. Porque é o exame mais dependente do profissional, por isso da cereja do bolo. Ele é premium. Aquele que é bom, como você falou, a imagem, a outra é muito estática, a outra tem muito efeito positivo, né? Falsos positivos. A ultrassonografia, ela está sempre naquele caminho para despistar. Vocês acham, eu valorizei o ultrassom agora aqui, né? Vocês acham que como instrumento de trabalho, um mastologista deveria ter ultrassom? Aprender ultrassonografia melhor para melhorar o seu consultório, suas competências e no consultório utilizar isso? Ou isso é desnecessário? Eu acho útil no consultório, muito útil até. Às vezes você palpa uma região, uma paciente super jovem e você acha que aquilo, fica na dúvida se é um cisto, se é um nódulo, o ultrassom te ajuda muito nisso. O ultrassom, ele não é protocolo para nada, assim. É o exame que a gente mais gosta, mas ele não é protocolo para nada. Protocolo nenhum. O protocolo é mamografia e alguns pacientes de alto risco, além da mamografia, é ressonância. O ultrassom, ele é sempre complementar quando você acha que precisa dele para confirmar alguma coisa na mamografia, saber se é sólido, se é cístico, enfim. Ou então para direcionar uma biópsia mais fácil, que a biópsia por ressonância é quase impossível, não é impossível, mas é difícil. E por mamografia é muito complicadinha também. Então, o ultrassom, ele é um coringa que a gente tem, mas ele não é muito valorizado. Ele é muito valorizado, né? Embora ele não seja protocolo, como você está dizendo, ele não entra em protocolo nenhum, mas pô, você
ter um instrumento, mas ele é muito bom útil. Profissional, pô, olha aqui tem algo aqui diferente, né? Isso acontece na ginecologia. Muitos ginecologistas hoje, com a tecnologia, você consegue hoje com baixo custo, ou menor custo talvez, um custo menor, um aparelho bom de ultrassom, não é nenhuma dificuldade. Você investe no teu atendimento como mastologista. Você tem um aparelho de ultrassonografia no seu consultório, né? É a mesma coisa que um ginecologista ou um obstetra, ganho, né? ter um aparelho. Não precisa ter um 4D, mas um aparelho que dê algumas informações, né? que ele, né, utilize. Eu acho isso interessante como um negócio também no seu consultório. Isso não é comum entre os mastologistas, né? Terem um aparelho de ultrassom Não utilizado é durante super comum, consulta. não, mas é útil. Em um dos consultórios que eu atendo tem. Não é uma... E você faz? Eu Então, faço, mas eu não faço como rotina. Primeiro, para não achar lesões. Você faz enfim. também para não perder a mão de fazer, né? Senão você deixa de fazer. Você acaba perdendo um pouquinho, Mas é porque o ultrassom, para você fazer ele como agenda no seu dia a dia, Sim. Primeiro que você acaba fazendo demais sem ter indicação, né? E descobrindo pequenas lesões que você vai ter que ficar acompanhando, que não é o que a gente pretende. E outra é que ele tem que ter uma definição boa. E aí, o ultrassom com boa definição, para a mama, a gente precisa muito de definição. Então, o ultrassom que não tem uma definição tão boa, ele vai te fazer confundir você demais. Tem ideia de aparelho, o aparelho ideal para isso e mais ou menos o custo desse aparelho? Isso é importante a gente falar. Os aparelhos que têm uma definição melhor, pra os mama. portáteis, aqueles de mão, não são muito bons. Certo. Então, eles são, pelo menos, assim, em torno de 75 mil, mais ou menos. É o mínimo. Mas os melhores, eles são 100 e pouco, que é o ideal, né? Mas já é mais difícil, né? Você pensar que você vai ter aquele ultrassom que vai só te ajudar, você não vai fazer você agenda. numa clínica, às vezes, com outros ginecologistas, aí tem na sala, tem o ultrassom, e aí você pode usar isso, talvez seja uma coisa que... Mas qual é o ideal de vocês? Eu acho que a paciente adora, tá? A paciente adora. Olha só, vocês passaram 6 mais 3 mais 2. São 6 com 8. 11 anos. Pô, vocês querem ficar fazendo agenda de DASA, Redditor, ou vocês querem no consultório ter a consulta de vocês e agregar valor à consulta de vocês no exame de ultrassom? Não é ter agenda. Agregar, né? Tá incluído na minha consulta aquela ultrassonografia. E você ser um diferencial, né? Eu já trabalhei com imagem de mama. O valor pago para imagem de mama não é bom. Realmente, eu não sei como que os radiologistas fazem. Eu acho que eles ganham com biópsias, com procedimentos invasivos. Porque mamografia, ultrassom... É um valor muito baixo que é repassado em clínica. Na obstetrícia acontece isso também. Porque aí você inclui obstétrico com Doppler, com tênico, né? E acho que na mama é axila com axila, e pede suprarrenal, faz abdômen, tireoide. Doppler é o que mais paga. Mas você tem que incluir isso no pedido, né? Isso, de convênio. Eu não tô falando de convênio. Não, eu tô falando de agenda de clínica, né? Não no seu consultório. Assim, no teu consultório, não importa o valor da tua consulta. Ela é a sua consulta, é o que você acha que é. Mas ela tem um valor enorme. Não é numérico, por que você faz o seu ultrassom? Sim, concordo. Você não precisa fazer ultrassom de todo mundo. Eu tenho hoje no meu consultório um ultrassom portátil. Olha, também estou velho, né? Me sinto confortável para isso, já passei um tempo. Mas ele agrega a mim. Eu não deixo de pedir ultrassom ao colega especialista. Mas eu consigo ver um ovário, complemento o meu exame, alguma coisa que eu estou suspeitando, aquele ultrassom pode me ajudar. Agrega, eu não sou laudador de ultrassom. Eu acho que é o sonho de todo mastologista, é você ter acho que ginecologista também, né? Qualquer você ter o aparelho. Assim, às vezes é uma você ferramenta palpa quase e você que indispensável hoje. Eu acho que se você faz a biópsia guiada por ultrassom, isso agrega muito, né? Porque, poxa, a paciente chega para você já com um exame suspeito, você olha, palpável ou não, viu que tá suspeito, consegue fazer guiada, ela já leva o potinho embora, aquilo ali você já adiantou ali o timing dela muito. Quanto que você acha que é uma biópsia dessa, de ultrassom? Na clínica ou quanto custa para quem faz? Faz os valores. Particular. As agulhas, as agulhas custam em torno de 100, as agulhas, mas você tem que ter a pistola, que é 3, 4. A Promag? A Promag ou a Bard, né? Tem 3 ou 4 mil cada uma, assim. Então, mas aí se você compra uma, vai usar várias vezes, né? Ou você compra semiautomática, que é entre 100 e pouco e 200.
Reais. Cada uma. Cada né? uma. Descartável. Então é carinho, tá. descartável. E nas clínicas é perto de 600, assim. Então, mas para você fazer, você vai ter um gasto aproximado de 200. Você vai aí ter um cobrar, custo de 200 cobrar o reais, dobro, que seja. obviamente tendo o ultrassom, você tem um custo de 200 Tem o que- reais, é. e você cobraria quanto? No mínimo 600. Vamos falar no acho privado, que os esquece os 400, valores de né? convênio. 400? Acho que dobraria o valor do gasto, né? Eu tô te falando também coisas aproximadas. Eu não comprei agulha, enfim. Você comprar Mas numa... é o que você sabe. numa pelo quantidade, mercado, é geralmente isso, cobram um dobro. É, por aí. Tá, vamos supor, eu cheguei com aquela lesão suspeita, ela é visível ao ultrassom, e eu falo, doutora Vanessa, eu quero que a senhora faça. Eu sei que a senhora tem ultrassom. Quanto que você cobraria esse procedimento? Você tem lá a agulha, que tem esse valor. É o quê? 500 reais? Esse Eu acho que procedimento? seria 500 reais. É bem justo. Acho justo. O que não é pago pelo plano. O plano, numa clínica que faz esse tipo de procedimento, não deve receber 500 reais. Não. Não recebe. E a demanda desse tipo de exame para o mastologista é uma demanda grande? Não. Acho que para... até que é. Sim. Na verdade, se você disser para a paciente que ela pode fazer pelo plano de saúde com alguém recomendado, ela vai preferir, porque ela não vai querer gastar A maioria, não. Tem umas que querem resolver logo, pronto, acabou, e vão querer fazer no mesmo dia. Mas a maioria vai fazer, até porque elas chegam assim, ai meu Deus, tem que fazer uma biópsia, chega meio assustada, né? Então, algumas até gostam de ter um tempinho de pensar, de respirar, ai meu Deus, isso dói, peraí, como é que eu vou? Vou sair daqui, tô de carro, sabe? Então... Eu não sei como seria uma demanda de biópsia. Ultrassom, acho que sim. Ela agrega bastante para elas gostam, né? Mas... Isso permite E que ajuda você a gente pra caramba. cobre uma consulta particular, privada, né? Estamos falando em um pouco melhor, porque você dá esse tipo de atenção. Você não está preocupada com a agenda de laudar. Não. Até porque você não vai fazer nem laudo. Você pode ter no campo do seu prontuário a sua... Né? Impressão. A sua impressão ultrassonográfica. Você não está vendendo aquele serviço de ultrassonografia. Né? É um complemento do seu exame mastológico. Eu vejo como paciente. Eu já fiz uma biópsia, eu já fui mastologista com 20 anos de idade, precisei de uma biópsia, a médica fazia ultrassom no consultório. Eu esperava 3 horas a consulta dela, eu lembro disso. Mas eu saía de lá e fazia ultrassom, ela via, já me dizia como é que estava. Isso, para mim, era bom. Então, acredito que para os outros pacientes seja também, né? Pra Acho maioria. que o paciente deve valorizar. Mas, assim, talvez eu, hoje como mastologista, ficaria com receio de oferecer isso e parecer, né? E abrir mão, não. Ela tem que ir lá fazer a mamografia. Mas você consegue. Por exemplo, eu no consultório ainda também não tenho a segurança de laudar uma ultrassonografia, né? Mas eu sei utilizar a ultrassonografia. Então, toda consulta, eu sempre deixo bem explicado. Ó, vou dar uma olhadinha, a gente vai ver como é que tá tudo. Faço a ultrassonografia, mas isso não impede da gente pedir para um especialista laudar, escrever que ele vai ver, isso aqui é uma consulta, ele vai tomar mais tempo daquilo ali para poder te olhar melhor. Mas só para dar um apanhado geral ali, ver eu que acho tá que tudo isso bem. é ideal. Até para você não Conversar gerar... E deixar bem claro para paciente isso, sabe? Eu acho que elas se sentem confortáveis. Não, tá tudo bem. Então, só olhar já tá bom. Elas já gostam, entendeu? Eu acho isso... Acho que te ajuda, porque a paciente às vezes vem, tô com dor, tô com um abaulamento aqui, você olhou, é um cisto, tá tudo certo. Isso não te te vida. De Tranquilizou a paciente. Pra ela ter um laudo e confirmar aqui. É só um cisto, viu? Palpei o linfonodo, né? Meio aumentado. Aí você ficou com aquela pulga atrás da orelha. Você vai ter que avisar pra paciente que você vai pedir um exame direcionado por conta de uma suspeição. Ela vai sair dali nervosa. Você botou ela na ultra, olhou o linfonodo. Ele tava ali sem espessamento, sem sinal de suspeição, só ali, talvez reacional, inflamatório, etc. Pronto, acabou. Isso eu realmente. acho importante não virar a rotina de toda a consulta, né? Sim. Porque senão isso acaba, você acaba assim, diagnosticando aqueles nódulos, assim, aquelas descobertas incidentais, né? Que você vai acabar acompanhando, ela vai ter que acompanhar 3 anos aquele nódulo que ela não ia nem que você saber. Ficou com uma dúvida. Ou porque ela trouxe um exame suspeito, você quis dar uma olhada, ou porque alguma coisa no seu exame clínico. Aí eu acho ela legal. trouxe a mamografia, tinha alguma coisa. Hoje, com vocês, como mastologistas, né? Que terminaram, montam o seu consultório, como é que vocês lidam com essa questão? A gente começou
puxou, deu um palhinha spoilerzinho disso, lá no início, né? Da questão o cliente de vocês, além da paciente, é o médico ginecologista dela que está encaminhando para um colega mastologista. Muitas vezes por uma suspeita clínica de uma neoplasia maligna, ou mesmo uma patologia benigna que ele não sabe manejar. Ele quer mandar para o mastologista. Né? Ou a paciente vai, então eu vou no meu mastologista. Vocês ainda se sentem à vontade de serem ginecologistas? Existe alguma necessidade de abandonar? Como é que isso está ocorrendo? Existe aqui um time diferente. A Vanessa já tem um pouco mais de tempo em mastologia, né? A Carol chegando. Tá chegando. Chegando. Quisera eu estar chegando. Eu olho pra trás e já sabia o que eu tinha. A gente tinha que ser aquele e Benjamin Button, né? Ele fica comigo. Eu queria ser Benjamin Button. Ele faz não tem isso aquele comigo. Cara? Ele acha que eu sou ele chegando, entendeu? Não, então ele fica querendo cortar o tempo que Paulinho, toda a experiência dele, colocando em mim. Aí ele fica... Nossa, mas se eu já entendi que isso é impossível. Eu faria isso. Eu já entendi que isso é impossível. Mas seria bom, né? Você nascer velho e, né, morrer novinho, mais né? novo. Ao contrário, porque você já vê, é a tal da retrospectiva, a perspectiva retrógrada. Você consegue olhar para trás. Mas, enfim, eu nem sei o que eu estava te perguntando. A gente estava falando da abandonar a ginecologia. Exatamente, da ginecologia. Como é que vocês veem isso, né? Como é que vocês estão em que Você já não faz mais parto? Não. Nem se preocupa mais. Então, você vive Você já muito a fez? vida. Obstetrícia Não, no consultório? não. Nunca fiz. Eu sei que a Carol... A gineco eu fiz. Gineco você ainda faz, ou pode fazer. Agora eu já parei, já mas parou? eu fiz. Fiz por 2 anos. Você mais ou sentiu menos essa isso, necessidade? 2 anos. Eu tenho que parar porque isso compromete a minha imagem de mastologista frente aos Ou eu só colegas, quero parar. ou isso não é problema? Eu quero parar porque eu quero posso parar. dividir o meu consultório. Segunda e quinta eu sou mastologista, não tem problema nenhum, só vou atender a mastologia, e os outros dias eu faço a ginecologista. Eu não tenho conflito, a paciente não sente, né? A gente entende isso. Eu acredito que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo. Como é que você vê isso? Hoje você parou. Eu parei, você foi desmamando. Comecei fazendo os 2 porque eu acho que a paciente procura mais um médico que faça tudo, que ela vai e resolva tudo. Então, eu abri o consultório fazendo as 2 especialidades. A obstetrícia era impossível porque eu não tinha tempo. Eu não queria induzir ninguém a fazer cesariana eletiva, mas eu também não tinha tempo para o parto normal. Sim. Então, a obstetrícia não deu, apesar de eu gostar. Então, eu mantinha um plantão, estava sempre com um plantão na semana, e tinha ginecologia no consultório também. A procura era maior pela ginecologia do que pela mastologia no início. Quando começou a aumentar a mastologia, eu comecei a perceber que eu não conseguia me atualizar nas 2, aí eu abandonei a ginecologia. Esse é um ponto que a gente vai falar, atualização. E abandonei o plantão junto. Aí você hoje só faz mastologia. Hoje eu só faço Que mastologia. Sonho. Essa é a meta de todo Essa é a meta. final da residência. Você fala, quando que eu vou conseguir parar e De dar abandonar os plantão. plantões? Mas é uma meta. Às vezes é quase um luto mesmo. Você pensar, meu Deus, eu fiz 3 anos e eu não vou mais fazer isso. Eu vou, É uma meta, eu acho. abandonar o que eu fiz por 3 anos. E Mas te dá não é vontade abandonar, de ele fazer algum procedimento cirúrgico ou uma cliente Às sua? vezes, sim. Parto, às Parto, vezes eu sim. sinto alguma falta, assim. A ginecologia eu já não sinto mais, mas o parto às vezes eu sinto. Eu fiz parto de amiga, assim, depois, mas só. Mas a ginecologia não tem Você mais. está não. imersa hoje no mundo da É, mastologia. totalmente. Porque eu comecei a fazer imagem também, né? Então eu comecei a ficar assim, minha vida, meus dias eram repletos de peitos, entendeu? Então eu fui largando devagar, foi natural. Foi assim, no dia que eu resolvi Foi mesmo que eu ia largar traumático. tudo, que, meu Deus, mas eu entendi que isso foi parte do meu processo, foi parte da minha formação. Então, é uma especialidade que, assim, um residente que está ainda, né, fazendo a residência, pode olhar e falar assim, eu posso conseguir viver só de mastologia nos próximos 10 anos, se eu caminhar direitinho, só de Sem mastologia. dúvida, sem dúvida. Assim como o cirurgião geral faz também, né? O cirurgião geral, ele usa geral só como pré-requisito mesmo. Raros fazem, enfim, apendicectomia. E você, Carol, que estágio você está nessa Tô ainda- jornada?
Tô ainda na transição, né? Acho que faz parte dessa transição de atender ginecologia no consultório, de trabalhar ainda com obstetrícia. Mas não tem jeito. Tanto por conta dessa questão de atualização, você começa a sentir que ou você está estudando, enfim, focando em alguma coisa ou na outra. A paciente, às vezes, por mais que para ela seja confortável ter o especialista, né? Ele vai resolver a minha vida inteira. Para a gente é muito desgastante. Como é que você vai dar conta numa consulta de todas aquelas caixinhas, de todas aquelas demandas? E aí você vai falar do climatério, da perda urinária, da dor na mama, do rastreio, do preventivo, da sexualidade. Tipo, não dá, não tem como. Então, eu sempre tento, né? Eu faço endogineco. Tem paciente que me procura por demandas de mama. E aí eu faço uma consulta de mastologista. Eu nem, assim, minha anamnese, enfim, é totalmente direcionada realmente ali, porque ela me procurou por aquilo. Já teve paciente que já foi encaminhada, etc. E tem paciente que, né, falaram que é mastologista. Aí eu faço aquela consulta. Se ela não perguntar, eu nem falo que eu sou ginecologista. Sem problema nenhum. Até porque elas geralmente falam que acompanham com alguma outra ginecologista. Uhum. Então, eu acho que isso é importante. E para mim também é muito importante, saber separar essas duas coisas. Então, vocês acham importante hoje, no consultório de vocês, no cartão de apresentação de vocês, eu sou um mastologista, né? Ela ainda isso já dá uma divisão. Porque isso faz com que o cliente entenda muito mais claramente que vocês fazem mastologia. Isso é importante para o negócio também, como um negócio, né? Hoje a cliente já vai no mastologista. Ela tem lá o livrinho do plano, ela vai... Agora não tem mais livrinho, entra no celular. No aplicativo. Ela vai ver, não, quem são os mastologistas? Ah, não, esse aqui é mastologia, mas gineco, esse aqui não deve funcionar bem. Os dois, tem gente que é assim. Tem. Eu quero ir no mastologista, né? Hoje há essa tendência, né? Então vocês começam a se identificar, ter uma identidade como mastologia. E acho que a gente chegando no... A sua proposta é sair, é só ficar na mastologia como... fazer essa transição, sem dúvida. Eu sei que não vai ser uma coisa, sair talvez, plantão, para agora, mas eu vejo que, assim, para já quando vocês falam essa transição, é grana, né? Vamos lá. Também. Não é transição. Eu acho que é a estrutura emocional. É porque eu tenho que ganhar fazendo parto, dando plantão, para manter, fazer uma bagagem. Fazer meu... Não, Eu acho que tem uma procura ser conhecido como mastologista. Senão eu abro uma agenda de mastologia entendeu? E não aparece. Só isso. Não, financeiro também. Tem também. Não, claro. Mas isso pro plantão, mas isso eu tô falando de consultório. Eu podia manter o meu plantão e só atender como mastologista. Então, a partir de agora, eu só vou atender como mastologista. Mas você não abre porque senão a sua agenda vai ficar vazia, porque a demanda não é tão grande, então você tem que menos ter procurado. Inicialmente não é tão grande, então você tem que abrir para atender mais, para ganhar, para poder suportar e para o tempo passar. É um sistema, vou te dizer que a demanda é quase repentina. Ah, é? Eu acho. Mas quando é particular mesmo, você tem um consultório só particular, sem plano de saúde, eu via que só aparecia gineco, e aparecia uma aqui de mastologia, outra ali, só que vai tendo boca a boca, dificilmente tudo isso. cirúrgico, né? A maior parte dos pacientes ginecologia? também. Não, que chega pela mastologia. A maior parte dos pacientes que vem para você tá preocupada com algum exame alterado, se vai ter que fazer biópsia ou não, com algum sintoma que ela tá percebendo. Mas a raridade você levar aquela paciente para operar. Até porque a gente tem muita conduta conservadora hoje. E, é claro, tem muito câncer de mama, mas você ganha o cliente. Sim, mas eu digo que, assim, se ela for sua cliente particular, aí ela vai fazer aquele acompanhamento com você, periódico, de 6 em 6 meses, anual, que seja, porque ela tem ali alguma demanda, algum risco aumentado para alguma coisa, enfim. Mas para você, de fato, né, ir para cirurgia, né, não sei, acho que demora. É até uma coisa interessante, né, você falou, né, fez 2 anos de consultório de ginecologia. E tem também essa coisa de você, de fato, ter o paciente, ter o cliente, levando ele para o centro cirúrgico. Que não é fácil, igual na gineco, não é? A esterectomia, por exemplo, né? A gineco, a maioria também é rotina, né? Mas você falou que foi de repente... Eu de lembro repente que eu começou a aparecer as pacientes eu já tinha largado a gineco, já estava só com a mastologia, mas ainda era uma coisa que eu pensava, caramba, que lento. Será que é porque eu fui fazer em São Paulo, porque eu não fiz direto no Rio, ninguém me conhece? Esqueceram. Meu Deus do mas céu. O meu nome é tão... Se você procurar na internet, né, o nome chique. Claro.
Aí, mas foi muito de repente que começou a ter um volume maior. Foi, assim, literalmente de uma semana para outra, de você ter um paciente pingando aqui e outro ali e aparecerem 5 particulares numa semana. É assim, praticamente de uma semana para outra. Aí você pensa, o que eu fiz, gente? Será que foi algum post do Instagram que deu certo? O que foi que eu fiz que aconteceu? Eu tô ligada nisso. Mas tem que fazer a propaganda também. Tem que avisar, tem que falar para as pessoas o que você faz, senão ninguém vai saber. Hoje em dia então fale um pouco disso, eu acho isso um assunto dessa bem questão importante. da propaganda. Como é que vocês veem isso Podem fazer na a propaganda especialidade de de vocês? Né? Ela é muito forte. O que eu tenho visto muito o pessoal falar muito de cândida, enfim, dessas coisas do ginecologista, né? Mastologista eu vejo pouco. Olha que eu tenho... a verdade... Eu sou analógico, mas eu tenho Não, você tá moderno, você é moderno. É viajado. É viajado. Mas assim, mastologia não tem tanto. Comparado a gineco, né? Gineco tem... A obstetrícia tem muito. Tem muito. Nossa, eu acho que o Instagram é uma ferramenta, né, de lazer, né? As pessoas vão ali atrás de entretenimento. Então, Exato. fazer aquele conteúdo informativo de uma forma leve sobre mastologia, primeiro, dá muito trabalho, né? Pra gente, médico, dá muito trabalho, porque a gente já tem muito trabalho. Se a gente vivesse disso, ia ser muito mais fácil. Não porque o trabalho dessas influenciadoras sejam fáceis, mas é porque eles vivem disso. A gente ainda tem que disputar a influência, né? Influenciar pessoas que o nosso trabalho é bom e o nosso trabalho. Então, isso é muito E o desafio de você passar uma informação técnica de uma forma muito descontraída e acessível, e enfim, é difícil. Não, mas eu quero... A pergunta vem além. Você está fora da internet ou da rede social? Você está fora do mercado? Assim? É absolutamente assim? O paciente hoje, ele procura no Google mastologista, enfim, ele vai procurar. Você tem até umas ferramentas que fazem seu nome aparecer, assim. Eu não entendo muito bem, mas tem isso, que faz seu nome aparecer um pouquinho antes, você paga um Google Ads, uma coisa assim, e tem essa opção. Ali eu não acho que a maioria dos pacientes não marca por ali. Mas ele vê aquele nome e fala, deixa eu ver se combina comigo esse médico. Aí vai procurar no Instagram. Então, eu acho importante ter as duas coisas. Tá, mas é um Instagram suave. Eu não estou muito preocupado. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente não precisa pensar... Eu, particularmente, quando você falou no AdWords, eu sou muito mais AdWords como negócio. Se a gente for falar em... retorno, né? Criar leads, criar o cliente. Existe um funil, né? Sim. O paciente, ele está numa trajetória. Você está vendendo o teu produto, seja lá o que for. No caso, é uma consulta de mastologia. Lógico que a pessoa quer te conhecer, é o que você falou. É entretenimento, mas eu conheço o indivíduo, como ele é. Não, ele é eu humano, acho que ele é bonzinho, ele tem uma cara ele boa. procura mastologia, ele vai procurar no Google, ou laser íntimo, ou qualquer, né, infertilidade, reprodução humana. Ele vai procurar no Google, vai ver os primeiros nomes. Ele vai entrar no Instagram, inevitavelmente, vai achar aquele indivíduo, vai olhar a primeira coisa, quantos seguidores ele tem. Vai. Depois ele vai começar... Vocês compartilham dessa... Depois ele vai olhar pesa pro paciente. o visual. Então vocês estão à procura de likes. Não, é porque é isso que o paciente procura. Sim. É difícil, porque é muito difícil você entrar nesse mundo. Ele vai achar que aquela quantidade de seguidores esse cara é bom. De alguma forma ele é bom. Ele cativou 20 mil pessoas, 15 mil, 7 mil, ele cativou tantas pessoas. Então, esse cara é bom de alguma forma, né? Esse é o que as pessoas pensam. Aí, olha o visual do Instagram. Um visual maneiro. Passa profissionalismo, autoridade. Mostra um pouco do cotidiano deles, né? Aquela pessoa que mostra uma um pouco do simpática. cotidiano. Simpática, bem vestida, arrumada, tá sempre bonita, tá sempre, né? Foi num congresso. Foi no congresso, estudiosa, publica, aí vai, aparece no jornal. Isso chama atenção. Entendeu? Então, assim, hoje em dia as pessoas estão muito ligadas nisso. Elas não estão focadas aquele médico que não tem Instagram, tem 20 seguidores e tem um mestrado, um doutorado, foi pra fora, voltou, fez tudo que poderia. É um baita profissional. Elas não estão ligando. Porque você tem 20 seguidores. Eu acho que os seguidores em si não vai ser o que de fato vai prender. Mas se esse cara
que já foi pra fora, fez tudo, se ele não tá contando pros outros esse que ele tem isso tudo... Exatamente. Eu acho que é pra contar o que você fez, não necessariamente quantidade de seguidores, não. Eu acho que é isso. Eu acho que ajuda. É o currículo, é o currículo. Eu falo isso pra todas as minhas amigas que formaram comigo. Eu falo assim, quem tá fazendo o consultório, quem não tá fazendo, eu falo assim, gente, abre o Instagram, primeira coisa. Escreve o que você faz, porque as pessoas onde você está e onde você atende. Não precisa postar nada de conteúdo. Não precisa fazer nenhuma blogueiragem. Nada. Zero. Mas se você não tiver... você sabe que... as pessoas que te conhecem, que formaram com você... boa dica que seus parentes, seus amigos de colégio, elas nem sabem o que você faz. Quantidade de gente. Agora, quando eu abri meu Instagram, pra vocês, me procurou. tá? Eu posso estar errado, né? Mas como eu já passei do tempo, se eu tiver errado, ninguém vai me punir. Ninguém. Vai acabar. Instagram vai acabar daqui a pouco. Sabe por quê? Não. Isso é uma bolha. Não, sabe o que está vindo aí? Uma coisa chamada 5G. Já está aí na porta. Já está em São Paulo, vai vir para o Rio. E o metaverso. Você vai ser inserido nisso daqui. Sim. Instagram vai ser um aperitivo. Você vai entrar dentro. Eu quero conhecer o doutor lá dentro. Vocês não têm ideia do que... Assustador. Não, mas já existe o metaverso, já existe. Mas é assustador. Eu posso dizer, porque eu tive experiência, vocês não conheceram, mas eu me lembro que tinha um simulador de metaverso, que era o Second Life. Não era um jogo. Vocês já ouviram falar, com Talvez certeza. Eu era menorzinha, mas eu lembro. Isso foi em 2002, 2003, que foi criado, só que não tinha velocidade, não tinha tecnologia, não tinha gráfico. Hoje você tem tudo. E as empresas já estão aí, lá dentro. E é Bitcoin, e grana, e as pessoas estão fazendo imersão direta. Então, eu quero conhecer a Vanessa Pignataro direto lá, e talvez sentar na consulta lá com ela. Eu acho que isso então, não sei se vai ser daqui a um ano, pouco, eu acho muito pouco, mas certamente vai mudar. Então fica uma previsão aqui. Mas eu acho que a gente agora está chegando no nosso final, só para a gente encerrar, né? A questão multidisciplinar. Você até colocou na nossa pauta, né? A necessidade de muitas especialistas envolvidos na especialidade do mastologista. Inclui aí o cirurgião plástico, você já tem uma experiência, então você já tem isso na manga ali? Né, um profissional a menos, coisa, talvez? Um agregado. Não, esse retalho eu faço. Mas você tem o oncologista, clínico, você tem o cara da medicina nuclear, o cara que bota o grampo, o cara que, enfim... O radiologista... A psicóloga, que é muito importante. Existe uma equipe grande que o ginecologista simples, aquele que está atendendo no consultório, não vai vivenciar isso. Isso tem que estar azeitado, né? Na hora da cirurgia, na hora de você marcar a peça. Como que funciona isso? Como é que vocês veem isso? É uma dificuldade? Isso não é? Você hoje já está azeitado isso no seu mundo? Toda essa sincronia para fazer uma mastectomia, uma segmentectomia. Precisa de alguém para ajudar vocês a fazerem isso? Precisa de uma secretária? Não precisa? A secretária é sempre bom, né? A secretária para organizar isso, inclusive para facilitar para paciente, ser um navegador é importantíssimo, é ótimo e ajuda você e faz o seu tempo útil ser maior, né? O seu tempo de... Como você falou mesmo, o tempo que você consegue render, né? Você rende mais. Agora, eu acho que essa integração, ela começa antes. E é por isso que a gente até não chegou a comentar, mas o porquê fazer a mastologia, por que precisa de uma especialidade a mais, né? A gente fica nesses 2 anos, a gente roda em serviços diferentes que a gente não faz na ginecologia. Na ginecologia, a gente roda na mastologia, conhece a mastologia, opera na mastologia. Quando você vai para a mastologia, você roda na oncologia clínica, na radioterapia, na radiologia mamária, na cirurgia plástica, você roda em tudo isso porque é obrigatório pelo MEC, né? São pré-requisitos. Então, você conhece qual é o tratamento que ela vai fazer antes, depois da cirurgia, e eu gosto muito de um termo que uma amiga usa, que é que o mastologista é o maestro daquilo tudo. Então, é nele que a paciente vai chegar e é ele que vai organizar, é ele que vai indicar se a cirurgia antes ou depois. E ela vem, como você tinha dito, ela vem perdida. Né? Porque ela já está com a notícia
que destruiu ela e você tem que Perdida. reger essa orquestra. Abalada. Você vai pegar aquela paciente, às vezes, dar o diagnóstico, às vezes ela não tem, né? Mas você vai dar aquele diagnóstico difícil e você vai organizar tudo para ela, desde o que ela vai fazer primeiro, se é cirurgia ou não. E aí você tem que entender a oncologia, você tem que saber se ela tem ganho em fazer a quimioterapia primeiro, se ela tem alguma medicação para fazer depois, se ela começar com a quimioterapia primeiro. Então é você que vai indicar isso tudo, indicar as pessoas que você confia. Então, assim, você precisa fazer essa especialidade a mais para ter essa noção. Nossa prova de título cai muita quimioterapia, muita hormonioterapia, muita patologia. Então, assim, é importante você ter esses 2 anos. E aí tem a questão que você falou agora de como organizar isso tudo. Realmente, a hora de operar é uma dificuldade. Se você não tiver alguém para te ajudar, uma secretária, você vai perder muito tempo com isso. E se estressar. Sincronizando todo mundo, difícil. Então, com o tempo, quando você já largou o plantão, já tem uma coisa mais organizada, já tem um dia fixo, aí dias você já se fixos. organizou. Era isso que eu ia falar, tem dias fixos. Você tem uma vida mais organizada, voltada para aquilo, com pessoas que você já organizou no seu tempo. Então, aquele anestesista, ele está livre naquele dia que você gosta de operar. Ele é acessível no dia seguinte, caso tenha uma complicação. Você sabe que de manhã ela consegue fazer a marcação pré-cirúrgica para operar à tarde. Os auxiliares estão livres no mesmo dia que você, operam junto com você naquele dia. Então, você tem que organizar isso, mas isso vai encaixando devagar. Vai encaixando devagar, mas é importante. E é difícil no início. É isso, depende desses outros profissionais. O mastologista, ele, né, como ela explicou, ele roda em todos esses serviços e essa decisão para algumas coisas, ela tem que até ser, às vezes, compartilhada. O paciente, né, vai, e aí você discute, e aí saiu um trabalho novo, uma droga nova. É o tempo todo, né? Então, acho que a gente realmente acaba trabalhando muito em conjunto, faz diferença para o prognóstico da paciente. Então, o tratamento daquela paciente vai ser mais efetivo se você estiver trabalhando com outros profissionais que estão ali também atualizados. Então, aquela coisa do mastologista foi lá, palpou o nódulo, tirou e mandou, agora complementa o seu tratamento, isso não existe mais, e uma entendeu? coisa importante que eu acho, agora pensando aqui que você falou, que tem que estar em comum, né? A pessoa que estiver operando contigo, ela tem que também saber todo o caso, concordar, né, com... Você sempre vai dividir com um colega, vai mostrar as imagens. Tem que dividir e concordar com a indicação, né, tudo, para fazer aquela cirurgia acontecer, né? Então, você acaba se juntando com pessoas que pensam como igual você, né? Então, aquele também, até o oncologista está acostumado a você ligar e falar, olha, tem uma paciente assim, com isso, com aquilo, que eu vou operar tal dia e vou encaminhar para você. Eu vou precisar encaminhar antes. O que você acha? Quer que encaminhe antes? A gente passa muito isso, né? Os tumor boards, né? Que a gente faz, as reuniões. É importante. Se juntar com pessoas que são parecidas. É como um plano de voo, né? Isso. Eu vejo muitas pacientes, quando eu encaminho para colegas, e às vezes até eu não consigo mandar para aquele colega que eu quero mandar, ou colegas que eu quero mandar, por questões óbvias dos planos de saúde. E quando elas começam essa trajetória, né, tratamento oncológico, elas se sentem muito perdidas, porque não tem um plano, às vezes. Às vezes o colega, o mastologista, ele não tem todo esse plano, essa maestria. Ele não é um maestro. Então, elas acabam ligando. Eu estou me sentindo um pouco perdida. Por quê? Ele cuidou da mama, mas ele não está muito integrado com a onco. Então, ela fica... Se você não oferecer tudo pronto, com o pacote completo, isso é uma coisa que o mastologista tem que ter muita atenção para ele reter o cliente. Porque senão ele vai ser mais um operador de câncer de mama. E acho que uma coisa que acontece muito na mastologia é a questão da segunda opinião, né? Acho que talvez a Vanessa possa falar um pouco melhor. Mas eu vejo que via muitos staffs comentando sobre isso. É muito comum a paciente chegar para você no consultório já tendo passado em outros mastologistas. É próprio da doença, né? A doença neoplásica, ela exige, às vezes, a necessidade da aceitação. E a dúvida. Assim, será que é isso mesmo? E eu acho que o profissional, seja o ginecologista, seja o mastologista, ele tem que dar essa tranquilidade,
né? E ofertar, não é ofertar porque não está oferecendo nada, não. É dizer que ele não está absolutamente nem um pouco constrangido em que ela vá ouvir uma outra opinião. Deixar aberto. É um Deixar casamento, aberto. Ela né? se sente à vontade. Isso eu acho extremamente importante. Você tem que pensar E até você para um no diagnóstico lugar, né? benigno também, né? Você vai fazer uma esterectomia, você tem uma opinião sobre a via, olha, eu opero por essa via, mas sinta vontade, se você quiser ouvir algum colega, né? Às vezes até indicar alguém, né? Olha, Ela tá muito perdida. eu faço essa via, mas se você quer, não tem problema nenhum. Eu acho que isso é muito importante e isso melhora a tua imagem, mostra o profissionalismo. Sim. A gente está um pouco já no final e eu queria muito que vocês encerrassem. Queria dizer que eu estou muito satisfeito porque estão vindo 2 pessoas excelentes mastologistas que nasceram lá do Instituto. E eu vi vocês, né, chegando na residência e a transformação de vocês em mastologista pelo Jaci. Então, isso mostra que o hospital tem uma pegada acadêmica, faz indivíduos, transforma. Então, eu estou muito feliz de vocês terem vindo nesse sentido. Né? Dar o tom aí para os nossos Futuros ouvintes, mastologistas, né? também. De como ser mastologista, né? Pô, eu gosto daquilo, eu vi aquilo, como é que eu vou fazer? Eu já tenho um R4, já tenho que me preparar, eu tenho que ficar matar mais um ambulatório, ficar mais na mama. É sempre assim, né? A gente vai dando preferência, a gente vai... Eu queria que vocês terminassem, então. Só vou falar, né? Quando a gente decidiu fazer, né? Tem umas 2 semanas que meu pai fala, a gente tem que fazer mama, eu tenho pessoas incríveis para chamar, não sei o que. Ele falou, eu fico muito feliz de chamar 2 pessoas que foram do Instituto, né? Ele sempre tem um carinho enorme por todo mundo que foi do Instituto. Pai então, orgulhoso, né? Ele é um paizão, literalmente, sempre falo isso. Então, assim, ele falou já de prontidão, ele citou algumas pessoas, né? Que... todas elas foram do Instituto, então, assim, ele tem muito orgulho de vocês, de como vocês chegaram. Foi o que ele falou, assim, nossa, vocês chegaram onde vocês chegaram e foram deles, né? Foram filhotes deles. E vão muito além do que vocês possam imaginar, né? Daqui a pouco vocês estão fazendo atividades mais importantes. Então, muito obrigada. Agora... pode falar aí, Fiquem à vontade. Que isso, obrigada a vocês. Eu tenho muito orgulho da formação que eu tive desde o início, de escolher o hospital universitário, um instituto de ginecologia, onde tinha tanta opção e uma variedade tão grande de oferta para gente, na cirurgia vaginal, da cirurgia da endócrino, da reprodução, da mastologia. Se eu realmente pude escolher o que eu gostava mais, com excelentes profissionais que me mostraram o que era cada especialidade, né? E eu pude saber, assim, o que é o bom profissional em cada uma delas para escolher o que se adequava mais para mim. Mas todos foram muito importantes. Foi muito importante também. Paizão. Então, paizão. E depois de ter ido para São Paulo e seguido o meu caminho, que era o que eu queria, fazer oncoplastia, enfim. Eu tenho orgulho de todo o processo, não mudaria absolutamente nada nesse processo. E acho que hoje... eu já me encaixo no que eu gostaria de ser para mim, de ter para mim e da história que eu tenho. Então, muito obrigada a vocês por isso. Carol. Bem, complementando, né? Claro, concordo aí com tudo que a Vanessa colocou. E, assim, feliz de estar participando desse projeto, né? Tô acompanhando aí. E vamos voltar, inicinho. tá? Porque isso vai lá na frente, daqui a pouco a gente pode volta. chamar outras temporadas. Pode chamar, porque, assim, é muito legal e eu acho que é isso. Assim, coisas importantes sendo faladas aqui, de dúvidas corriqueiras e que não são faladas na residência, porque às vezes não tem muito espaço. Você viu que a gente não falou nada de evidência, né? Nada. Que bom, né? A gente só falou de coisas que são importantes, né? Exatamente. Do ponto de vista profissional. Pro perdido residente que acabou a residência agora. Que às vezes não faz a menor ideia dessas questões, de estar gostando da mama e nem sabe do que espera. Tudo isso, exatamente. E porque não sabe mesmo, assim, é um mundo novo, né? É um mundo totalmente diferente. E acho que o programa vai ajudar aí o pessoal a ter uma noção melhor. Então, realmente foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Então, gente, sigam a Carol Rigolon. Ó, @Carol Rigolon, tá? Pode me seguir Pode lá. falar na câmera. Olhando para a câmera, também. Vanessa Pignataro. Só Pode que é mais Pignataro. fácil de achar, mas é Pinhataro mesmo. Pinhataro. Isso. E sigam de Gineco para Gineco. O primeiro E o único podcast. de ginecologia. Isso. Obrigado, gente. Obrigada.